Olha, chegando aqui no Canindé, fazer uma matéria especial para o Museu da Pelada, conhecer o Museu da Lusa. Aliás, é o primeiro museu que fala de futebol, de time de futebol do Brasil. Que maravilha, estamos chegando, olha, dizem que foi o primeiro museu do futebol brasileiro, o Museu da Portuguesa. É isso, amigo? Não só isso, é o primeiro mesmo museu de futebol, tema futebol, Portuguesa Vida Esportes aqui de São Paulo. Seu nome? Alberto Miranda. Alberto Miranda, você que cuida aqui do Nós Museu e da os colegas História também. da Isso, Lusa. Historiador da Portuguesa. Que maravilha. Só teve como massagista Mário Américo. 7 Copas do Mundo. 7 Copas. Ali- E tricampeão mundial. Campeão mundial. Aliás, o Neto está esperando a Tá gente. por aí. Vamos lá? Vamos. Pô, À que vontade. maravilha. Vamos lá, Museu da pessoal. Pelada. Olha, futebol tem várias histórias. Tá aqui o Daniel, né? Daniel, de onde você é, Daniel? Eu sou de Presidente Venceslau, Pre- 600 quilômetros da capital. Caramba, fica perto de onde, presidente Fica Venceslau? perto do Mato Grosso do Sul, hein? Acredita? Nossa, e como é que você, de uma hora para outra, fala, pô, vou torcer pra Lusa, pra Portuguesa, a gloriosa? Como é que foi isso, Daniel? Eu comecei a torcer pra Portuguesa porque comecei a pesquisar sobre o time. Comecei a ver que a Portuguesa tinha muitos jogadores ilustres e ela estava indo muito bem no campeonato A2 ano passado. E aí comecei a torcer, não teve jeito. Não teve jeito. E seu pai e sua mãe, torce pra quem? Bem, Bem, pra luz, hein? pra Lusa também, viraram Lusa. Viraram Também Lusa. viraram luz. Lusa. Mas o que te apaixonou mais na Portuguesa? As cores? Vamos mandar pra cá falar Pra de mim cores? é a tradição do A tradição do time? tradição. É mesmo? Porque Ah, olha que maravilha essa é camisa. português. Como eu sou descendente de português, fiquei muito Ah, impressionada você é com descendente de português. Olha pra Marina ali, Daniel. Você é descendente de português? Sou. Bem, eu fiquei muito impressionado como que a portuguesa conseguiu retratar como ela é um dos maiores símbolos Da cultura? Portugal aqui No Brasil. no Brasil. Foi um prazer conhecer você, que você continue com o SAMU pela Lusa, tá certo? Dá um abraço a todo mundo lá. Presidente Venceslau, não é? É. E você veio hoje conhecer, foi o primeiro museu de clube de futebol, é esse aqui que nós estamos, da Lusa. Então, esse é o primeiro museu no Brasil inteiro de um clube de futebol. Caramba, então manda um recado pro pessoal aí. Olha lá, olha pra Marina. Então, se vocês querem conhecer muito da história do futebol aqui, se vocês querem conhecer um dos maiores acervos de objetos, de lembranças relacionadas ao futebol, vem aqui no Museu Histórico da Portuguesa. Tá Vem certo. aqui, recomendo muito. Valeu, gente. Olha aqui, ó. Museu da Pelada, essa deixa com esse novo torcedor. E daqui, igual a ele, vai surgir muito mais. É o Daniel, de Presidente Venceslau. Agora sim, torcedor da Portuguesa. Veio aqui, já batizaram você aqui ou não? Já batizaram. Já comeu o bolinho de bacalhau? É, bacalhau não, mas... Vai comer o bolinho de bacalhau. Vai comer o bolinho. Vai comer, tá certo? Valeu, Museu da Pelada. Dá um tchau lá. Museu da Pelada, tchau. Mário Américo Neto. Tudo bem? Galera da geral, Museu da Pelada. Mário Américo Neto, parece, não vou. Vai contar a história do maior massagista do futebol mundial, Mário Américo. Mas antes tem as coisas da portuguesa aqui, né? Sim. Você é bem parecido com ele, hein? Pouquinho. Maravilha. Olha lá, o que a gente pode ver aqui do Mário Américo? Tem aqui uma camisa que representa a história dele nos principais times, que é a Portuguesa, o Vasco, e atrás tem a seleção brasileira e o terno, o uniforme que a seleção brasileira viajou em 58. Esse foi a roupa social que a seleção viajou. E tem foto com ele aqui com o Pelé, né? Tem a biografia dele ali, Que é o livro, que é o livro dele, toda a história, né? Aqui uma foto do time da Portuguesa. Isso. Time massa da Portuguesa. Aqui a gente pode ver grandes jogadores como Djalma Santos, Nossa. Brandãozinho, Júlio Botelho, Ipo Jucan, que foi um grande jogador, né? E o Mário Américo ali. E o Mário Américo aqui, presente nas fotos com os times onde ele trabalhou. Cara, nada melhor que na Portuguesa, pelo carinho que ele teve, trabalhou aqui. Quantos anos na Portuguesa? 19 anos. 19 anos de Portuguesa.
E você também, torce Portuguesa, trabalhou aqui Trabalhei também. aqui, torço Portuguesa. Hoje fisioterapeuta, Sim, fisioterapeuta. historiador. Também. Vamos contar a história dessa fera? Vamos embora. Então vamos lá, vamos contar a história de Mário Américo. Que responsabilidade, hein? Você tem que contar essa história dessa lenda que é seu avô, o grande massagista Mário Américo. É um prazer para mim, né? Até porque eu tive o privilégio, através do meu pai, de também continuar com esse nome. Meu pai chama Mário Américo Júnior e eu sou Mário Américo Neto. Mas quem gosta mesmo de contar as histórias do avô sou eu. E como é que começou essa ideia? Eu sei que você é um fisioterapeuta, né? De repente você virou um historiador. Como é que você falou, pô, caramba, eu vou contar a história do meu avô, que é muito importante para a história do futebol brasileiro? Na verdade, eu me lembro que quando eu frequentava muito a casa dos meus avós, bem criança ainda, eu ficava mexendo nas coisas dele, né? Nas medalhas, nasquelas camisas que ele trouxe das Copas, lá das viagens. E aí eu resolvi seguir a mesma profissão do meu avô, só que porém com faculdade, né? Então eu fui fazer faculdade de fisioterapia, mas também, paralelo a isso, eu já fiz algumas exposições com a história dele, já viajei um pouquinho aí. Que legal. E aí, o Mário Américo nasceu aonde? Que estado que é? Vamos contar agora você? É com você, o gol é seu. Aliás, a massagem é sua aí. O meu avô, ele nasceu na cidade de Monte Santo, sul de Minas. É mineiro, né? ué. Mineiro. E muito criança, ele fala no livro dele que ele fugiu de lá. Ele fugiu para o Rio de Janeiro, veio para São Paulo. E quando ele voltou para o Rio, ele teve a oportunidade de morar ali perto do bairro de Madureira. E quando ele morava ali no bairro de Madureira, ele começou a treinar boxe. Chegou até lutar com alguns Profissionais. bons campeões, né? Aí desistiu, levou um pega. Ele tomou uma surra legal aí. Tomou uma surra, Tomou uma surra legal. E aí uma pessoa falou assim pra ele, Mário, é melhor você parar com isso aí, porque você é muito briguento. E um cara muito briguento não vai dar certo no boxe. Porque o boxe também a pessoa tem que ter uma cabeça no lugar e tal, né? Foi aí que convidaram ele para ser auxiliar de um massagista lá no Madureira. E ele, como estava à deriva no mundo, né, precisando trabalhar, ele foi. Ele aceitou ser massagista. E ali ele começou a atuar no Madureira. Isso que ano, mais ou menos? Ixi, por volta de 38, 39, 40, por aí. Caramba. E aí ele trabalhou bom tempo lá no Madureira, durante 7 anos. E ele não esperava que lá do Madureira 3 grandes jogadores viriam a ser jogadores de destaque no Vasco, que eram os 3 patetas, o Jair, o Lelé e o Isaías. Quando esses 3 jogadores foram para o Vasco, eles exigiram que o meu avô fosse trabalhar no Vasco. Que maravilha. Então ali por volta daquela época do Vasco de 45, 46, onde começou o Expresso da Vitória, foi quando meu avô começou a ter destaque nacional, porque o Vasco ele excursionava muito, viajava muito, né? Chegou a ser um dos maiores times do mundo, né? E então ali começa a trajetória dele no mundo do esporte. E aí, como é que ele chega até a seleção? Até a seleção ele chegou porque ele foi convidado, o Vasco já era um time de ponta, um grande time, e ele foi convidado para ser auxiliar do Johnson, que era massagista já na Copa de 50 e 54. Então na Copa de 50 e 54, meu avô não era o massagista oficial da seleção, ele era o auxiliar. Mas ele foi para a Copa. Foi para a Copa. Como auxiliar. Em 50 aqui no Brasil, em 54 na Suíça, mas em 58 ele já assume a vaga de massagista principal da seleção. E aí, pé quente, né? Pé quente. Já foi campeão em 58. Já foi campeão em 58, com grandes histórias, né? Grandes jogadores. Pelé, Pepe, Zagallo, Zagallo, né? Toda aquela turma lá, ele foi junto com eles
pioneiros, né? Podemos dizer assim, né? Quer dizer, foram 7 Copas. Aí veio 58. Suécia, 62 Chile, 66 Inglaterra, 70 México e 74 na Alemanha. Agora, eu estava estudando a história dessa lenda, né? E eu achei muito interessante, eu não lembro agora o nome do médico que levou o seu avô, o Mário Américo, para assistir aulas de anatomia na Faculdade de Medicina. Então, isso lá mesmo no Madureira, era o Dr. Almirdo Amaral. Ele era médico e também dava aula de anatomia para a faculdade pro curso de educação física. E ele pegava o meu avô ele não tinha muito estudo, né? Veio de Minas e tal. E levava o meu avô só para assistir às aulas de anatomia. Então o meu avô, ele começava a entender sobre músculo, ligamento, né? Então isso foi dando para ele uma base de como ele fazer uma massagem. Não, então ele já estava fazendo aí sem saber um curso de fisioterapia que você fez. Até porque naquela época Não tinha ainda. Olha que né? Visionário que então, esse médico. A forma dele se destacar dos outros profissionais foi porque ele foi para a faculdade. Ele entendia, né? Ele entendia, ele começou a assistir aulas e tal. Então isso deu base para ele ser um bom profissional. Agora, além disso, é muito interessante ver o trabalho do seu avô, do Mário Américo, o carinho nos jogadores, né? Ele tratava os jogadores, na hora que tinha que dar uns caras, eu queria desafiar ele no boxe, ele dava umas porradas nos caras, mas ele tratava como filhos, né? Era um negócio impressionante. Na verdade, alguns jogadores daquela época que eu já conversei, inclusive o próprio Pelé, Zé Maria, Leão, naquela época não se tinha ainda o psicólogo do esporte, né? E o meu avô, ele precisava também ter esse feeling de saber conversar, de ser um pai. Muitos deles chamavam meu avô até de tio, né? Titio e tal. Então isso fez com que ele também tivesse um bom relacionamento com eles. Para os momentos difíceis também, ele tá ali para ser um amparo. Um exemplo que eu te dou foi na Copa de 66. O Pelé teve aquela contusão brava, né? Precisou ficar... Contra Portugal, que os caras bateram nele. Isso. O Pelé ficou afastado. Em 70, o Pelé não queria mais saber de Copa do Mundo, porque ele entendia que 62 deu errado para ele. 66 também. Mas o meu avô, com muita conversa, falou: Pelé, não é assim, você é um grande jogador, o maior do mundo, você tem que estar em 70. Então o meu avô fez peça fundamental para o Pelé estar na Copa de 70. E aí ele aceitou, aquela coisa toda, foi conversando junto com os outros profissionais também. O Pelé voltou para a Copa de 70 e foi o que foi, né? Agora, é uma loucura você ver o que é o futebol maravilhoso, quando você tem um personagem como seu avô, né? Ele fez fisioterapia naquela época sem ter, foi o maior massagista da história do futebol brasileiro, e também auxiliar técnico, porque ele tinha que levar recado, né? Sim. Dos técnicos para os jogadores, né? Tanto que ele ganhou o apelido de Pombo Correio. Pombo Correio, é verdade. Porque às vezes o técnico queria passar uma informação importante para o time, e às vezes teve até jogador que caiu no campo com mentira, né? A malandragem do futebol, boa malandragem. Malandragem. Ele passava aquela informação do que o técnico queria que eles fizessem, dava certo e o time ganhava. Eu diria que ele nasceu para isso mesmo, para estar no meio de futebol, na seleção, porque além disso o seu avô era metido a ser baterista também. Sim. E ele puxava o samba com os caras. Essa é a história dele da bateria aí. Da bateria foi antes de tudo, né? Porque quando ele chegou aqui em São Paulo, ele muito novo, ele foi trabalhar de auxiliar de mecânico, e do lado dessa mecânica tinha um baile que era agora eu não vou lembrar o nome, né? Mas era uma orquestra que tinha e tal. E ele, muito pequeno, ele se enfiava para ver os caras tocar bateria. Um belo dia o cara falou: você quer aprender? Ele: pô, eu quero. Caramba! E aí ele foi, aprendeu, se tornou um grande baterista, trabalhou com orquestra, só que ele ensinou essa profissão pro irmão dele, que era meu tio-avô, Anestaldo Américo. E o meu tio, sim, o meu tio viajou o mundo todo. O meu tio viajou o mundo. Olha aí, Luan, tocando bateria. Tocou com grandes orquestras e tudo mais. Que maravilha. Que história você tem assim contado? Só você conviveu, você era pequeno quando ele faleceu. Muito quando ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade.
Não lembro quase nada. Então, a minha história É com o ele é estudo. de estudar mesmo. Tudo E que ele os fez. jogadores falando Isso. de você. Você tem alguma legal assim que você lembra pra contar pra gente? E foi massagista oficial do Getúlio Vargas. Foi isso. Caramba! O grande orgulho dele foi porque lá atrás, o Getúlio, quando ele Olha. começou a ficar famoso, o Getúlio mandou chamar ele para atender e ele chegou com o melhor terno que ele tinha, a melhor gravata. E o Getúlio Vargas falou assim, mas eu queria que você viesse com a roupa esportiva e não com terno e O gravata. Getúlio queria se sentir jogador de futebol, Getúlio Vargas. É a música, né? Que coisa. E ele se sentiu muito honrado por ter sido chamado pelo presidente, né, lá da República. Qual a relação dele, você vê, com o Vasco e de repente a Portuguesa? Nós estamos aqui no Museu da Portuguesa, que eu acho que é o primeiro museu do futebol brasileiro, né? Sim. Com essa relação, quando que ele chega na Portuguesa? Na verdade, naquela época, os times não se havia muito hotéis para os times ficar hospedados, né? E aconteceu que teve um jogo Português e Vasco e o Pinga, ele deu uma pernada no Elido Amparo. Então, deu aquele quebra-pau. Meu avô estava no Vasco. E começou aquela briga, o meu avô, sem saber quem era tá até ali a imagem dele, Dr. Mário Augusto Isaías, que era o presidente da Portuguesa. O meu avô, ele deu um soco no Mário Augusto Isaías. Ele meteu-lhe a porrada. O Djalma Santos, que naquela época já estava aqui na Portuguesa, falou, Mário, o que você fez aí, cara? Esse aí é o nosso presidente. Meu avô, sério? Caiu fora, meu avô sumiu. Passou um ano, a Portuguesa e o Vasco estavam no mesmo hotel. E aí o Djalma Santos pegou o presidente da Portuguesa e falou, eu vou te levar no quarto daquele massagista que te bateu. Meu avô já era amigo do Djalma Santos da seleção já. E aí o Dr. Mário Augusto Isaías falou assim, negão, foi você que me deu aquela porrada? Pois eu quero gente assim, lá na Portuguesa. Eu quero gente brava para trabalhar lá comigo. E o meu avô, ele falou, ele já estava no Vasco há um bom tempo, só que o que ele ganhava no Vasco, a proposta que a Portuguesa fez para ele era 3 vezes maior o salário. E aí ele aceitou. Só que quando ele chegou aqui em São Paulo, ele até conta no livro dele que ele chegou dia 1º de maio, né, de 1953. Estava muito frio aqui em São Paulo, frio mesmo. Ele falou, eu não fico nessa geladeira nem um dia. Só que ele acabou ficando aqui 19 anos. Né? Então ele chegou dia 1º de maio de 53, começou a trabalhar dia 13, ele até brinca que era o dia dos escravos, né? E ele recebeu até propostas de outros times, só que o carinho e o amor que a Portuguesa teve por ele, pela nossa família, ele não quis mais sair daqui. A Portuguesa foi o último time? Foi o último time dele, Ele parou quando? Ele parou de trabalhar em meados ali de 75. Na seleção. Na seleção foi 74. 64. Foi a última Copa lá na Alemanha. Mas em 75 ele parou encerrou. Aqui na Portuguesa. Isso, encerrou. Em 76 ele quis ser vereador, ganhou estourado aqui em São Paulo, né? E essa é a trajetória dele. Agora, o que marca muito é ver aquelas fotos ele carregando jogadores aqui na costa, né? Que ele pegava os caras com a bolsa de massagem aqui, jogador nas costas. Aquelas imagens são sensacionais. Eu já vi ele carregando Leão, Rivelino, Pelé, dando injeção em Pelé. Sim, maravilha. sim. Você tem um orgulho danado, né, Neto? Eu acho legal você poder ser parente, né? Na mesma linhagem ali, de uma pessoa que não foi jogador, mas tem um papel importante para a história da bola, né? Então, é muito bacana isso. Esse tipo de personagem que você falou do seu avô, por exemplo, esse cara ganhou vários jogos pelo Brasil, pela Portuguesa, porque você disse, né? Que ele era tipo de um psicólogo. Às vezes o jogador tinha um problema em casa, ela, ô, seu Mário, tô com um problema lá com a minha mulher, com meus filhos. Ele fazia esse papel, né? Suma eu acho que as poucas vezes que eu tive com o Pelé, eu acho que ele deixou uma história para mim, que o Pelé, ele falava assim para mim, Mário, se no momento que eu estava ali fazendo massagem com o seu avô, e entrasse alguém, fizesse barulho, alguma coisa, estava tudo errado lá no campo. No momento que era silencioso, concentrado, aquilo dava certo de uma tal maneira
que o time ganhava, dava tudo certo. Então, a massagem esportiva é uma coisa muito importante mesmo, que graças a Deus ela não é rejeitada hoje, ainda tem isso, né? Mas entende-se que era algo fundamental para o time. Agora, ele passou essa técnica, você para outros massagistas, ele fez alguma linhagem, bons massagistas? Eu tive um tio também que foi massagista, né? O meu tio César, ele, inclusive, trabalhou muitos anos aqui na Portuguesa, né? A minha avó também, ela atendeu muita gente de moças que naquela época já começou um pouco dos esportes femininos. Isso. E a minha avó trabalhou bastante com isso. Uma irmã dele trabalhou na Associação Atlética do Banco do Brasil, a minha tia Lourdes Américo, né? Então a família toda pelo menos deve ter uns 5 massagistas. Aí a minha geração já tive que fazer faculdade. Né? Mas ele chegou a montar, né? Sim. Lá no Imirim, durante muitos anos, tinha um consultório Mário Américo. E também aqui no centro da cidade, na rua Mauá, ele tinha um consultório ali. E o legal, que a minha avó me conta, que outros atletas de outros times iam também para receber massagem do Mário Américo. Mas esse consultório dele do Imirim, meu pai já me contou, a minha avó, acabou se tornando, lá para nossa região, um ponto turístico, porque as pessoas iam para São Paulo e elas queriam conhecer o Mário Américo. Então a pessoa ia lá, eu quero pagar o valor da massagem, mas eu quero tirar foto com o Mário Américo. Não precisa nem fazer massagem. Eu quero conhecer o Mário Américo. Então era uma coisa muito... Lá no bairro, toda São Paulo, as pessoas iam lá para conhecer ele. Isso também ele acabou usando esse marketing dele, tudo que ele ficou conhecido, para ser vereador também. Quando viram que ele ia ser candidato, as pessoas iam lá para querer, eu quero te ajudar, Mário, e tal. Porque ele é uma pessoa muito boa também. Você deve ter um arquivo muito bom. Você faz algumas exposições itinerárias? Sim, desde 2010, 2014, na Copa de 2018, nós tivemos uma exposição que foi no Ibirapuera. Nós fizemos também com o apoio do SESC e do SESI. Nós tivemos umas exposições que foi em algumas unidades e também já fiz em escola pública também. Legal. Acho bacana as crianças, a nova geração, saber quem foi ele, né? Que maravilha. Mário Américo Neto. Rapaz, contou a história dessa lenda do futebol mundial, gente. Eu lembro uma passagem dele com o príncipe da Inglaterra ou da Suíça, não lembro. Na verdade, em 66, né? Inclusive ele mandou colocar essas frases na casa dele, que ele era um massagista que ele abraçou o rei da Suécia, apertou a mão da rainha Elizabeth da Inglaterra 2 vezes, 2 vezes. Eu que agradeço. Cara, foi legal demais estar falando com você. Ele já viu meu joelho e falou, não tem mais jeito, calma. Se você é espírita, só na outra reencarnação. É isso aí. Neto, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí. História linda, cara. A galera do Museu da Pelada aí, o Sérgio, você, Cal, e toda a galera. Parabéns, que vocês continuem indo atrás desses grandes ex-personagens do futebol brasileiro. É isso aí. Museu da Pelada, paixão desenfreada.